Alexandre, queria te perguntar sobre outra tendência. Pesquisa vai, pesquisa vem, e salvo um ou outro instituto, na realidade, salvo um instituto, né, que vai ser discutido depois da eleição, todos os outros têm mostrado mais ou menos o mesmo panorama, né? Hoje, a dúvida, dia 20, a dúvida é, haverá ou não segundo turno? Lula tem ou não possibilidade de vencer no primeiro turno? E se houver segundo turno, não há nenhuma dúvida neste momento de que será entre Lula e Jair Bolsonaro. Você acha que há possibilidade de que ali na reta final, semana que vem, entre a quinta e o sábado, se dê aquele fenômeno que os institutos de pesquisa captaram em outras eleições? Como você tem dois candidatos muito conhecidos, que despertam muita paixão e muito ódio, pode ter alguém que está indeciso, que ia viajar, não ia votar, que ia votar na Simone, na Soraya, no Ciro, e que diga o seguinte: quer saber, eu quero acabar com essa eleição agora, porque eu não quero que o Bolsonaro fique, vá lá e vote no Lula. Ou outro fala assim, olha, querem saber, o Lula não pode ganhar, eu vou votar no Bolsonaro, que é o único que vai para o segundo turno. Você acha que pode ocorrer esse movimento ali entre a quinta e o sábado da semana que vem e alterar de maneira substancial esse panorama que as pesquisas têm dado até agora? Pode, Rafa, é perfeitamente possível. É um fenômeno que a gente já acompanhou em outras eleições, mas nessa, de todas que eu acompanhei, eu acho que essa é que tem a maior tendência disso, pelo que a gente tem sempre falado da antecipação do segundo turno no primeiro turno. A pesquisa IPEC, ela dá uma vantagem muito grande para Lula, dá 16 pontos no primeiro turno, dá 19 no segundo turno, é uma vantagem muito larga, muito significativa. Por que ela dá isso? A gente já falou isso outras vezes, eu vou repetir, eu sempre tenho batido nessa tecla. Existe uma diferença na estruturação da amostra, quando cada instituto, ele, na hora que vai fazer a composição da amostra, dos 2, 3, 4, 5 mil pessoas a serem entrevistados, onde você tem a divisão por sexo, por faixa etária, por faixa de renda. No caso do IPEC, eles consideram que 55% da amostra deve ser feita de pessoas que ganham até 2 salários mínimos. É, de todos os institutos, o que dá o maior espaço para os pobres, ou para quem ganha até 2 salários mínimos. Não por coincidência, isso dá uma vantagem para o Lula. Então esse instituto é lulista? Não, esse instituto tem uma metodologia. Essa metodologia calhou de beneficiar o Lula, porque ela dá, dentro da montagem da sua amostra, mais espaço para esse segmento de renda. Que é a diferença da Quest, né, Alexandre? Onde que é 38. É de 8, é a menor diferença, né? Exatamente. Você tem Datafolha com 51, você tem o IPEC com 55, ou seja, tanto IPEC quanto Datafolha consideram que mais de 50% dos brasileiros ganham até 2 salários mínimos. Entre os dois, 51 para 55, não há diferença tão grande, mas eles estão aí nessa faixa acima de 50%. A Quest joga para 38. É uma diferença muito grande. Não por coincidência, na Quest, a diferença entre Lula e Bolsonaro é menor, porque aí você dá mais peso para o voto dos ricos, dá menos peso para o voto dos pobres. Não tem aí nenhuma conspiração, são metodologias de empresas sérias, estruturadas, com tradição, mas cada uma tem uma maneira... Agora, Alexandre, não, só desculpa te interromper aqui, é que você falou um negócio importante, que acho que o Boris, o Molica, também, se quiserem entrar na conversa, devem ficar à vontade. A gente tem uma matéria hoje no nosso portal mostrando que quem mais falta à votação são as mulheres e as faixas de renda mais pobres, exatamente onde estão as maiores vantagens do ex-presidente Lula em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que a gente tem aí uma média de 20% de abstenção, né, nacional, um pouco maior aqui, um pouco menor acolá, mas esse é um fator imponderável, né? Porque a gente não sabe, o tempo interfere, se está chovendo ou não está chovendo, interfere. Tudo interfere na decisão do eleitor naquela data, né? Então, esse aspecto é bem importante também, né? É importante, Rafa, mas se a gente considerar que o IPEC esteja próximo da realidade, o ex-presidente Lula tem margem, né? Ele tem gordura para queimar. Se ele tem 16 pontos no primeiro turno e 19 no segundo de vantagem,
Claro, uma foto do momento, mas se isso se mantiver mais ou menos nesses patamares, ele tem até gordura para queimar. Vamos lembrar também que se o eleitor, por exemplo, aqui do Sul e Sudeste, de classe média alta, esse mais bolsonarista, achar que a fatura já está liquidada, ele pode também viajar, que é um fenômeno que a gente já viu em outras eleições também, que às vezes o eleitor pode jogar a toalha e falar, já está perdido, eu vou viajar esse final de semana, justificar o voto. Então, assim, ainda não dá para prever. A gente vai ter que acompanhar, mas que o IPEC dá uma vantagem muito folgada para Lula, dá dentro dessa ideia que Lula está vendendo, que a gente já comentou aqui no programa, de que ele está fazendo essa frente ampla. Nesse ponto, lembra muito a eleição de Emmanuel Macron em 2017 na França. Emmanuel Macron, ele foi para um primeiro turno muito disputado, ele e a Marine Le Pen ficaram ali muito próximos do primeiro e segundo colocado, mas quando foi para o segundo turno, da extrema esquerda à centro-direita, todos apoiaram Macron. E a Marine Le Pen, vamos chamar na extrema-direita, ficou sozinha. Ela não conseguiu votos além do seu próprio, vamos dizer, cercadinho ali ideológico. E aí a votação que ela teve no segundo turno foi próxima da votação no primeiro turno. E aí o Macron no segundo turno deu uma lavada de 2/3 a 1/3, de mais de 65%, se não me engano, porque ele conseguiu agregar os votos, ele considerado um candidato de centro, ele conseguiu pegar os votos do François Fillon na centro-direita, ele conseguiu pegar os votos do Mélenchon na extrema-esquerda. Então ele juntou esse arco todo numa chamada frente ampla e ele conseguiu ir muito bem no segundo turno. Essa é a estratégia que, evidentemente, Lula está fazendo quando ele aparece com um bando de ex-candidato a presidente, quando ele aparece com Meirelles, né? Isso tudo que a gente já comentou. Ele está tentando vender para o eleitor mais ao centro, mais indeciso, dizendo, olha, você pode estar um pouco em dúvida, você não sabe em qual dos dois, eu estou mais próximo de você que o outro lado. Essa é a proposta. Se o eleitor vai comprar ou não, nós vamos ver. Mas eu queria só bater nessa tecla, por último, que não há conspiração na diferença de resultado entre os institutos. Existe uma diferença e é muito interessante para quem trabalha com o que a gente trabalha, a gente vê qual instituto vai estar certo. Mas é uma competição saudável de mercado. Nós vamos ver qual instituto consegue prever melhor essa composição da faixa de renda do Brasil. Mas não tem aí nem nada criminoso, não tem ninguém aí manipulando dados, são simplesmente diferenças metodológicas de empresas privadas que competem entre si e uma das descobertas que a gente vai ter em 2 de outubro é qual delas conseguiu entender melhor o Brasil.